Você olhando o mercado do jeito que tá, fala pra mim, você consegue definir um lado do mercado? Será que é possível ganhar nesse tipo de mercado? Mercado sem tendência, sem volume, sem direção? Pois é, a gente ganhou e eu vou mostrar pra você como fazer uma análise assertiva para ganhar nesse tipo de mercado. Hoje, 10 de agosto, segunda-feira, mercado travado, não quis andar muito nem para um lado nem para o outro, mas foi um dia que eu fiz a minha meta e talvez até um pouco mais dela. Um dia que eu operei Londres muito bem e depois eu operei New York AM a partir das 10h30 muito bem, sempre horário de Brasília. E aí o que que acontece? Faço uma boa gordura em Londres, venho para New York AM, complemento a gordura já na abertura e depois espero um pouco mais e dou uma cravada para fazer o trade da meta, de dar meta, de ficar bem tranquilo. Já não esperando que ele fosse caminhar tanto, uma vez que tínhamos dificuldades em alguns esqueminhas que a gente gosta de fazer aqui de operação. Bom, vamos lá. Para falar do dia de hoje, eu preciso primeiro falar das marcações do gráfico. Essas marcações são feitas através de um algoritmo que eu mesmo criei. Esse algoritmo é capaz de detectar regiões aonde o institucional colocou dinheiro para subir ou para descer. Esse é o resumo simples. De alguma forma, o institucional entrou naquela região, colocou muito dinheiro, deslocou preço, consumiu liquidez, quebrou estrutura e atuou. E aí o algoritmo vai lá e faz uma marcação naquelas regiões. De uma forma muito técnica, muito estudada, a gente trabalha essas regiões com alguns gatilhos, com algumas premissas, fazendo análise do macro para o micro, e aí a gente consegue ser assertivo na entrada dessas regiões. Essas regiões estando no gráfico não significa que a gente vai sempre atuar nelas. A gente vai esperar algumas validações, existem regras para fazer essas entradas. Então é isso que tem feito o nosso modelo ser tão rentável, que eu venho apresentando aqui há muito tempo. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, que você continue acompanhando e você vai ver nos vídeos anteriores a efetividade que é esse modelo. O quanto, até pelo próprio vídeo, você vai analisar e vai ver o quanto que essas regiões, quando ele encosta nessas regiões, o tanto que o mercado sofre ou para romper essas regiões, ou o tanto que o mercado devolve depois que bate nessas regiões. Então, é muito importante que você fique até o final ou que você visualize outros vídeos para você poder entender que, na verdade, essas regiões elas podem salvar o seu operacional até. Não importa qual operacional que você utilize. O importante é você ter mapeado essas regiões dentro do seu gráfico. E eu não vou dizer aqui que você não consiga fazer. Você vai conseguir fazer. Isso aqui é ICT. A questão é que são regiões filtradas, então ele traz muitas regiões e a gente acaba filtrando essas regiões, porque senão teria muita marcação no gráfico. Então eu filtro essas regiões e trago somente as que têm maior probabilidade, com base nos estudos que eu tenho dentro do ICT. Então são algumas premissas que eu utilizo, algumas regras, que depois de cumpridas essas regras, dentro do gráfico vai ficar sinalizado. Se não cumprir alguma dessas regras, ele não vai marcar nada no gráfico. Então, por exemplo, para o dia de hoje, era um dia vendedor, era um dia que a gente tinha que esperar, era um dia que a gente tinha que tentar vender o mais alto, porque era uma venda não fácil, uma vez que o mercado estava numa região travada. Eu não preciso saber o put e o call all, eu não preciso analisar as opções, eu não preciso ter outros indicadores, eu não preciso ter média, eu não preciso ter índice de volatilidade, eu simplesmente posso fazer uma análise boa do macro para o micro, que eu já vou saber dessas regiões. Então, não é puxar sardinha, mas aqui o simples faz dinheiro. Desde que você saiba até que ponto esse simples, ele, de fato, ele é uma leitura assertiva. Você tem que trazer a análise do macro para o micro sempre de uma forma muito cuidadosa. Eu vou tentar passar aqui para vocês um pouco desse cuidado. Então, eu vou jogar lá para o gráfico de 4 horas, vocês vão entender uma coisa. No gráfico de 4 horas, a gente não tinha nenhuma região aqui. Então, eu vou apagar tudo aqui. A gente não tinha nenhuma região. O que a gente tinha, na verdade, era uma região compradora aqui embaixo, mas ele estava aqui em cima. Entre 10h30 e 11 horas, ele estava lá na região do 29.880, 870, 850. Ele estava lá em cima. Só que o mercado fecha nesse jeito aqui.
Depois das 10 horas ali para 11 horas, o mercado devolve legal. Na verdade, às 10 horas fechado, a gente estava no 29.770. Às 10 horas. Vem a abertura do mercado, e a abertura do mercado vem para essa região, e aqui quem está na sala entende o porquê que eu faço essa marcação. A única coisa que eu tenho é isso aqui. Não tem mais nada, não tenho região para marcar, não tenho nem região de compra. A região de compra aqui embaixo eu tinha, mas nem vou marcar porque ele não chegou lá. E aí eu vou descer o tempo gráfico. Então repare que eu estou fazendo uma análise do macro para o micro. Nos 60 minutos, então eu tinha aqui, ó, hoje dia 10/8, eu tinha aqui então ele subindo. E eu também não tenho nenhuma região vendedora ou região compradora. Eu tenho uma região compradora lá embaixo que ele não alcança, e a região vendedora ele ainda não tinha feito aqui, só foi fazer lá perto das 13 horas da manhã, da tarde. Então não vou considerar isso aqui a região, tá? Ele não tinha marcado essa região aqui ainda. Então aqui eu não posso marcar nada. Eu vou descer para o gráfico de 15 minutos. E aí eu vou trazendo. Já vou entendendo, na verdade, a complexidade. Porque se eu estou no 4 horas eu não tenho região. Se eu estou no 60 eu não tenho região. Eu já vi isso no passado e vi que isso não é legal. Só que no gráfico de 15 minutos ele me dá um presente. E isso aconteceu dentro de Londres, tá? Dentro de Londres. Foi o horário que eu acordei, fiz essa operação e fui extremamente rentável. Eu tenho alguns gatilhos, então não é porque tem a região ali que eu saio vendendo, eu saio comprando, existem algumas premissas, eu falo até, costumo falar e repito aqui, a gente espera o evento acontecer na região. Qual é o evento? São os gatilhos que quem está na sala entende o que eu falo. O evento aconteceu nessa região, depois dele tocar nessa região, eu fiz venda até abaixo de VWAP, que era até perto das médias de 200 aqui embaixo, até 850 mais ou menos, e fiz um ótimo financeiro que inclusive poderia até decidir em não operar New York AM, tá? E aí, essa venda aconteceu aqui. Gráfico de 15 minutos está aqui, eu vou jogar para o gráfico de 5. No gráfico de 5, ó, Londres está aqui, eu faço a venda aqui e surfo até a minha VWAP. Tem os gatilhos, conforme eu falei, quem está na sala entende os gatilhos, não preciso ficar passando aqui exatamente o porquê da entrada. Qual é o candle da entrada. E aí, faço a meta aqui dentro até as 200, ok. Mercado vem para abertura. Quando o mercado vem para abertura, ele tinha a probabilidade de buscar esse fundo aqui, mas existiam algumas premissas para ele continuar essa tendência de baixa. Então eu estava num fundo que se eu vendesse na abertura era muito complicado de vender. Mas eu consegui fazer ótimas vendas aqui em cima, no 830, 840, e consegui de uma forma muito rápida já fazer um complemento do meu saldo do dia, tá? Beleza. E o mercado começa a subir de novo. Realizei bem, realizei aqui embaixo, o mercado começou a subir de novo. Aqui, para quem estava na sala, eu expliquei o porquê que o mercado ficou travado nessa região. Existem algumas análises que eu faço que são particulares da sala, mas aqui existia uma região que o mercado iria segurar e eu expliquei em sala. De novo, para você entender melhor, entre na sala, o link está aqui embaixo das minhas redes sociais. Entre na sala que você vai ter uma análise assertiva. Aqui eu estou passando uma análise um pouco superficial do macro para o micro, mas você vai entender com muita ênfase o porquê, de fato, tem lógica ele ter segurado nesse fundo aí, tá? O mercado volta lá em cima dá também um gatilho de venda pra gente. Ah, Brian, mas não tem nenhuma região aqui pelo indicador. Não tem. Agora, porque enquanto tinha um FVG aqui, antes dele mitigar esse FVG, tinha uma marcação em cinza aqui. A gente esperou o evento aconteceu perto do candle 10. A gente fez a venda e surfou até aqui embaixo aqui uma parcial de 70 pontos. Complementamos a renda, mercado volta. Tem uma outra região cinza aqui que agora não está presente porque o mercado já mitigou. Bate na região, deixa o evento, a gente faz venda de novo e complementa mais um pouco e bate a meta. Uma meta que se eu fosse dizer para vocês que se o mercado tivesse subido 2% reto ou trabalhado no seu melhor padrão de topo fundo, pivô, pullback certinho, aquela coisa de livro, talvez a gente não tivesse feito o financeiro que a gente fez hoje, tá? A gente fez um financeiro excelente no dia de hoje, no mercado totalmente travado. É isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que vocês gostem. Clique aqui embaixo que tem todas as minhas redes sociais, se quiser participar da sala, vem aqui, me manda uma mensagem para mim que a gente conversa. Tamo junto.